Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de generação a generação. Amém? Amém? Estamos agradecidos por estarmos aqui na casa de Deus, uma vez mais para prestar um culto a nosso Deus. Solamente nosso Deus é digno de todo honor e de toda glória. Ele é o único. E nós outros, sabendo de isso, por conhecer sua palavra, venimos honrá-lo aqui em sua casa. Amém? Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Alguns dos irmãos estão de vacações e nós outros só temos que orar por eles, amém? Alguns dos irmãos comentaram que iam de vacation, descansar, bueno. E portanto nós outros estamos aqui e vamos orar por aqueles que saíram de vacações. Quem? Irmã Juanita pediu oração, está com Covid. Covid-19? Não, agora é Covid-26. Covid-26 agora. Irmã Juanita está em casa porque diz que está com Covid-26 e que pede oração por ela. E vamos estar orando por irmã Juanita, amém? Irmã Janet foi viajar com sua família. Irmã Ivone Pascoal também foram viajar com seus familiares. E estamos agradecidos. Vamos estar orando por todos aqueles que foram viajar. Leslie não foi. Leslie não é parte mais da irmã Ivone. Leslie é o próprio caminhar. Amém? Amém. Antes que me olvido, pediria à igreja, aos líderes de oração, que a partir do próximo martes não haga oração aqui na igreja. Haga a oração em la sala de dança. No domingo, providencia poner como umas 30 cias de armar aí. Quantas? Há cias aí? Há bancas ao redor. Põe umas 10, 12 cias mais aí. Porque a partir de martes, para quedar mais fácil, mais fresco, porque Cíntia falou que prende o aire condicionado antes de ir para Tifton, mas queda muito caliente aqui, ela estuvo aqui ayer. Que os irmãos hagam seus cultos de oração allá em la sala de dança. Em la sala de dança. Amém? Tenho um projeto de tumbar uma parede para crescer essa sala aí. Mas por mientras que eu estou sem poder tumbar parede, vamos esperar um ratinho para depois tumbar a parede. Se há algum homem, ou 2 ou 3, que gosta de agarrar um marro e tumbar uma parede, essa parede aí é rápido de tumbar e vamos tumbar essa parede para crescer a sala de dança e quedar um lugar mais apropriado para fazer orações ou qualquer reunião, porque é menor para esfriar. Amém? Ayer, antes de ler, eu estive em el hospital de Memorial, fazendo uma reunião. Muitas graças,
Cíntia. E o quê? Estava o quê? Escutaram aí? Habla de novo, porque é isso que não escutaram. Muchas gracias, Abel. Abel é uma hija para nós. Eu tenho uma consideração muito grande por alguns irmãos desta igreja e tenho alguns que é como hija para mim. E aí foi com todo carinho, com todo, assim como se estivesse fazendo para seu próprio esposo, está fazendo aí comigo, cuidando de nós outros, ajudando a fazer perguntas e fazendo. Mas os doutores falaram que tudo estava muito bem. Hasta surpreendido, o coração já volveu a funcionar normalmente como antes, não tem problema nenhum. E que depende de mim agora, caminhar. E hoje eu despertei temprano e já fui fazer uma caminhada maior. Me gostou muito. Cíntia veio limpar a igreja. De hoje já saí da porta de minha casa, passei por allá, barrei aí por abaixo, fui hasta a iglesita branca, dei a volta allá, volvi, cheguei aqui e pensei, vou volver. E volvi de novo, fui allá, dei mais uma volta e não senti cansado, não senti nada. E falei, tudo isso é para o honor e para a glória de Deus. Amém? Então, Deus está trabalhando como sempre. Yeah. Santiago capítulo 12, habla assim, versículo 1. Hermanos meus, que vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo seja sem acepção de pessoas. Hermanos meus, que vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo seja sem acepção de pessoas. Em algumas traduções, por exemplo, algumas traduções em português, habla, esta é a fé de Jesus. Sem acepção. É a fé de Jesus. Porque às vezes nós outros homens fazemos acepção. Então não é a fé de Jesus. Graças, Senhor, por esta tarde hermosa, graças por estarmos aqui em tu casa. Habla com denuedo em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, o conselho é que tenhamos a fé de Jesus. Uma fé pura, limpa, sem interesse nenhum. É a fé de Jesus. Porque é a fé que não há acepção de pessoas. Porque muitas vezes os pastores, os ministros, os homens, nossa fé se conecta muitas vezes com como a pessoa está vestida, como a pessoa está calçado, que carro que a pessoa usa, qual é o tamanho da casa da pessoa, quão bonita é a casa. E aí estamos com nossa fé conectando em los bienes materiais e não em aquilo que verdadeiramente é necessário. Quando fazemos uma campanha na igreja para levantar dinheiro para fazer algumas coisas, muitas vezes os líderes estão mais de ouro em naqueles que ganham mais, aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que podem dar mais segundo seu entendimento, aqueles que podem contribuir com mais.
eu vou construir por fé, mas a fé dele está conectada com a condição de vida de cada uma pessoa. Muitos pastores, muitos ministros da igreja conectam viver por fé. Eu vivo por fé. Eu hablo, eu vivo por fé. Mas conectando que na igreja há gente que ganha dinheiro, que tem condição para poder dar buenos dízimos e buenas ofrendas, para que ele possa viver por fé, mas por fé em aqueles que contribuem mais na igreja, para que não falta o pão diário. Muitos líderes, muitos pastores, muitos obreiros, quando entram uma ofrenda chiquita em el domingo, ou em el miércoles, ou em qualquer dia de culto, eles já não predicam com aquela mesma força, porque a plata está barrando e eles necessitam de ver dinheiro para poder executar a obra de Deus. Esta não é a fé que vamos falar hoje. Por quê? A fé que vamos falar hoje, muitas vezes eu desafio a igreja aqui e hablo, eu não dependo de você, Martim, eu não dependo de Juan Cifuentes, eu não dependo de vocês como homens. Eu hago esse desafio porque assim eu sou. E eu não dependo, de verdade. Se algum dia eu depender de um de vocês, pobre de mim. Pobre de mim, porque os homens são altos e baixos. Um dia está com fé para ofrendar, está com fé para viver segundo Deus, outro dia já está barro, desanimado, e é assim. Um servo de Deus, assim como eu hablo, porque eu hago isto, eu vivo por fé. Eu hablo para mi Deus, Senhor, eu dependo de ti. El dia que suas manos cerrarem o cielo, aí sim, aí eu vou ter dificuldade. Mas mientras há um Deus em el cielo, com as manos estendidas sobre nós outros, eu vou seguir a obra de Deus na terra, porque eu vivo dependendo de Deus. Se Deus quer, eu hago. Se Deus não quer, eu não hago nada. Se Deus quer, eu movo para adelante. Se Deus não quer, eu não vou mover para lugar nenhum, porque eu ando por fé. Estou falando de mim. E eu vivo as duas fé. Vou predicar duas fé aqui. Há uma fé que é a fé vertical. E há outra fé que é a fé horizontal. Eu ando por las duas, tanto a vertical como a horizontal. Eu miro os dois pontos para minha vida. Pastor, habla um pouquinho de la fé vertical. La fé vertical é a fé de nós outros hacia el cielo. Fé vertical é de nós outros hacia el cielo, e del cielo hacia nós outros. Esta é a fé vertical. Esta fé que se chamamos, que nós outros podemos chamar, irmão Martim, de fé vertical, não necessita de obras. Habla assim, la fé vertical, habla comigo. La fé vertical não necessita de obras. Porque toda obra de la fé vertical, Cristo já hizo na cruz por nós outros. Amém? Se você pode, dá glória a Deus, irmão. Não deixa passar essas coisas
com a boca cerrada. Vou falar de novo para que Antônio dê uma glória a Deus bem alto. Amém? La fé vertical, la fé vertical não necessita de obra. Não de ombros, de obras. Não é ombros, é obras. Vamos de novo, Simãozito? La fé vertical não necessita de obras, porque a obra da fé vertical, Cristo já hizo em la cruz por todos nós outros e por todos aqueles que aceitaram a Ele como Salvador personal. Pastor Carlos, habla um pouquinho da fé vertical. Claro que vou falar, Natália, espera aí. Vou bem cerquita de você para falar, caminhar para allá e caminhar para cá, para falar da fé vertical. A fé vertical, eu miro para aquela câmera que está mirando para mim também, e hablo para qualquer pessoa que está em casa me ouvindo nesta noite, e quero falar para você também. A fé vertical é quando você perde o ânimo, é quando você está em casa desanimado, é quando você perdeu o seu trabalho, ou quando você perdeu alguém que você ama muito, é quando você perde alguma coisa que te faz você dão para baixo, é quando você está qual é a pior doença do mundo hoje? La depressão. Quando você está com depressão, quando você está desanimado, quando você não tem mais ânimo para vir à igreja, quando você chega domingo, chega miércoles, chega dia de martes, então você não quer nem mirar para a igreja. A fé vertical é esta, irmão. É a fé que você pode depender de Deus, sabendo que Ele pode te dar força e pode te animar, pode te levantar desta cama e pode te trazer a um lugar aonde você nunca teria de ter salido, a um lugar de ânimo. Os homens, quando perdem o ânimo, quando está desanimado, elas não eram, amor, você nem me beija mais, não há nada. Necessita de fé vertical. Então, vocês oram e pedem a Deus. Não necessitam vocês fazer nada. A única coisa que tem que ser hecho é rodear no piso, é poner rodilha no piso e orar. Amado Deus e Padre que está no cielo, eu estou vivendo uma condição que eu não estou feliz, eu não estou satisfeito em essa condição que estou vivendo, e eu sei que tu podes cambiar minha condição, eu sei que tu podes cambiar minha condição. É quando você perdeu o ânimo e não tem a quem recorrer, Maria. Quando você perdeu o ânimo, não tem a quem recorrer, eu hablo, clama a Deus, chama por Jesus, habla para Ele qual é seu problema. Habla para Jesus aonde está seu dolor. Habla para Jesus o que está passando. Conversa com Jesus, habla com Jesus, como se estiver falando com um amigo muito íntimo. E habla para Ele, necessito de Ti, Senhor, porque solito eu não posso caminhar. Está entendendo ou não, irmão? Você está entendendo que é uma fé vertical? Fé vertical, você não necessita fazer nada. Não necessita, tenho que dar uma ofrenda, pastor. Pastor, quero melhorar minha vida. Põe $1.000 aí, e tudo vai melhorar. Não, você não necessita fazer absolutamente nada. Você só tem que clamar ao cielo. Você só tem que levantar suas mãos para o cielo. Fé vertical é aquele homem que está em casa e que nunca aceitou Jesus, não crê que existe misericórdia da parte de Deus. É você falar, Senhor, levanta suas mãos. É você que está em casa, dormido, sem ânimo, nunca crê na salvação. É levantar a mão simplesmente e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Está entendendo, não? Basta levantar, reconhecer que existe um Deus em el cielo. Que quando miramos para o céu, que miramos esse azul aí, arriba desse azul, há um terceiro céu. E nesse terceiro céu, onde nosso Deus habita, aí está Ele. Ele não dorme, Ele não cansa, Ele sempre está
com seus ouvidos abertos e atentos ao clamor da terra, ao clamor de alguém que tem uma necessidade, porque nosso Deus é um Deus que cuida de todas as suas criações. Amém? Quando nós outros estamos dudando de nossa salvação, nós outros estamos dudando, Senhor, Tu vais venir. É verdade que Tu morriste na cruz por nós outros? É verdade, irmãos, clama ao céu, pede orientação de Deus, porque todo poder e toda honra e toda glória é de Ele. E Ele morreu na cruz. Ele pagou tudo, tudo. Que era você que tinha que ter pagado. E como você pagaria se você não tinha condição? Porque a Bíblia habla que sem Cristo somos pobres e miseráveis. Sem Cristo somos pobres e miseráveis. Sem Cristo não poderíamos pagar nossa salvação. Sem Cristo não poderíamos pagar nossa redenção. Sem Cristo não poderíamos pagar o preço que Ele mesmo pagou para que nós outros pudéssemos volver para o Edém. Então Deus te veniu de venir do Edém, porque o homem pecou e foram destituídos da glória de Deus. Salimos do Edém, estamos em um deserto hoje, mas e a hora para onde você vai? Eu estou volvendo para o Edém, porque Cristo pagou o preço alto. Cristo pagou com sua vida o preço que tinha que ser pagado para que nós outros pudéssemos volver para o Edém. Ele pagou por mim e por você. Então nós outros não temos que obrar nada. Pastor, para me ir para o céu, quanto tenho que pagar? O que tenho que fazer? Nada, meu irmão, porque Deus já pagou o preço para você. Cristo pagou. Você só tem que crer. Receba por fé. A fé vertical. A fé aonde você não tem que fazer nada. É apenas crer e poner em las manos de Deus. E Ele vai mover sua mão a seu favor. Fé vertical é a fé de Cristo para com nós outros. É a fé que Ele está nos ensinando, nos ajudando, hablando para nós outros. Aprenda minha fé para que você possa viver sua fé. Amém? Amém. E a fé horizontal, pastor? Como é a fé horizontal? Horizontal é nós outros aqui, ó. Aqui, ó. Entre nós outros. Fé horizontal é esta fé aqui, ó. É a fé que eu estou falando, que eu vivo diariamente em minha vida. Eu não poderia predicar a palavra se eu não viver a fé horizontal. Porque fé horizontal é a fé que eu hago lo que hablo que hago. Aquilo que eu creio, eu hago. Porque eu vivo aquilo que eu creio. Está entendendo isso, irmãos? Isso é fé horizontal. Esta fé depende de nós outros. Sem obras, irmãos. Sem obras não há fé. Há muitas pessoas que querem viver fé, mas não há nada. Não há nada. Eu tenho fé que o Senhor vai sanar-me. Me corte aqui, me pança, minhas coisas, meu coração. Eu tenho fé. Ok, eu creio que Deus vai fazer uma obra grande em minha família. Eu creio que Deus vai me levantar desse lugar onde estou. Não gosto de vir à igreja. É obra. Não gosto de vir orar. Não gosto de aprender palavra. Não gosto de nada. Pessoas ignorantes, pessoas que nunca aprendem nada. Sabe quais são? Pergunta, quais são, pastor?
Las personas que vienen para la iglesia, antes del culto terminar, se vai. La bendición está en el final, hermano. Deus não bendiz nada no princípio para que você não vá, porque Deus conhece o coração do homem. Então, a bendição está em la bendição final, quando o pastor dá, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a dulce comunhão, aí está completa a bendição, aí cerrou a bendição de Deus. Gente que é da igreja, pastor, está quase terminando o culto, já agarra a Bíblia, agarra os erros, tudo, põe alguns erros para andar para adelante, vai, me espera no carro que já estou indo, porque não podemos sair todos juntos, senão o pastor vai falar alguma coisa. Isto são gente, irmão, são águas, que caem parado e corre acostados. E vai para onde? Vai para el hoyo, vai para qualquer lugar. Não são gente de confiança, não são gente que cresce em la obra de Deus. Não são gente. Estou falando para vocês porque isto é a fé vertical. Para que você tenha fé vertical, você necessita praticar obras. O que a Bíblia habla? Se chega um pobre aqui, estou com hambre, você ora por ele, a fé del justo pode muito com seus efeitos, está bem? Está bem. Aí você põe a mão e ora por ele pobre que está com hambre, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fazer chover comida do céu para você, e abre um montão de coisas, e crê que isso é verdade, pode ir agora, e você dispensa a pessoa com a pança vazia. A pessoa vai para casa com hambre, da mesma forma que chegou. Porque Jesus habla, quantas vezes eu golpeei sua porta com hambre, e você não me deu um vaso de água, você não me deu um pão para comer. Quantas vezes eu golpeei sua porta? E quem é Jesus? Jesus, quando golpeaste minha porta, porque se eu sei que é você, eu vou pôr você para dentro, eu vou cambiar a mesa, eu vou pôr a melhor cia para você sentar. Claro, porque sua fé horizontal faz acepção de persona. Se você saber que é Jesus, você abre a porta, você põe a melhor mesa, vai em Publix, compra a melhor carne e faz o melhor, invita Jesus, entra Jesus em minha casa para comer comigo. Mas se você mira um pobre coitado, com os pés descalços, com uma roupa um pouco linda porque não banhou bem, e chegar e golpear a sua porta, você de aí mesmo habla com ele, mira, eu vou quedar aqui adentro, você queda aí afora, eu vou orar e Deus vai te bendizer. E dispensa as pessoas creyendo que Jesus vai dizer a alguém assim. Esta fé vertical necessita de obras. Necessita que nós outros fazemos alguma coisa. Quando a igreja está passando por qualquer problema, situação, alguém na igreja está passando por situação, em vez de nós outros apontar o dedo, cuidar, ajudar, obras, praticar a obra, ajudar, para que tudo possa sair conforme o querer de Deus, segundo nosso coração. Porque, irmãos, viver de fé, eu creio, é fácil. Mas viver de uma fé vertical, completa, com as obras que temos que fazer, que é orar uns por los outros. É o que a Bíblia habla. Orai uns por los outros. Preocupar
uns com os outros. Isto é fé horizontal. E quando Deus mira esta fé, Deus mira que estamos preparados para ir para o céu. Porque esta fé se aprende com Deus. Primeiro, na fé vertical, aprender com Jesus, que Ele pagou todo o preço por nós outros. Não necessita nós outros fazer absolutamente nada. Depois, nós outros aprendemos com Jesus que a fé sempre vem acompanhado com obra, porque se Jesus, imagina se Jesus tivera hablado, eu vou trazer vocês de volta para mim, crê em mim e eu vou trazer vocês de volta, e nunca tivera ido para a cruz para morrer e pagar o preço devido por nós outros, quem seria nós outros? Onde estaria nós outros? Nós outros estaríamos perdidos do mesmo, porque Jesus tinha creído que poderia nos salvar, mas não entregou seu próprio corpo por nós outros, mas ao contrário, Ele entregou primeiro, Ele hizo tudo primeiro para falar com nós outros, sim se pode. E agora, amai uns aos outros conforme eu vos amei. Esta é a ordem de Jesus agora, a fé horizontal. Amai a seu prójimo como a você mesmo. Dói, irmão, é difícil, não é fácil. Às vezes é muito difícil, não é fácil, mas a Bíblia habla que é aí que está o quebrantamento. É aí que está o quebrantamento por fé. O quebrantamento dos servos de Deus, que um dia entraram em essas portas necessitando de Deus, necessitando de uma obra especial, necessitando que Deus fizera algo na vida. Aí vem o quê? Entramos, aceitamos e sentamos. Qual é a obra? Entrar, aceitar e sentar. Sentar para quê? Para escutar a palavra. Porque eu necessito aprender quem é Deus, como Deus obra. Necessito aprender por que Deus obra assim. Necessito aprender a obra de Cristo Jesus. Necessito aprender a fé. Porque é impossível servir a Deus se não tiver fé. É necessário nós outros aprender o que é fé. O que é fé? E não pensa você que não vem orar, não pensa você que queda em casa, não pensa você que por pereza ou por cansaço, estou muito cansado. Por cansaço, por pereza, não importa o que impede você estar na casa de Deus orando, não importa o que, se você não pagar o preço por la obra, um dia quando você necessitar da luz prendida de Cristo Jesus sobre sua vida, ela não vai prender, ela vai quedar apagada e você vai percorrer por la obscuridade. Quando eu estava acostado no hospital, aí com o peito aberto para arriba aí, às vezes sem sonho, mas sorrindo, mirando para o teto do hospital, sorri. A enfermeira chegava e perguntava: está sonhando? Está sonhando porque está aí sorrindo? Já falei, eu não estou sonhando, eu estou meditando nas maravilhas de meu Deus. Ele falava como? Porque antes de estar aqui, eu busquei conhecimento de Deus.
eu conosco a palavra de Deus, conosco a obra de Deus, conosco meu Cristo, conosco o Espírito Santo. E dia eu leí que quando eu estiver em caminho, em algum lugar, a luz de Cristo acenderia para mim. A luz de Cristo. Ei, como é o nome dele? Hilário. O que está passando, Hilário? Veniu aqui para chorar ou para escutar a palavra de Deus? Eu estou predicando, my friend. Como está? Veniu aqui chorar ou escutar a palavra de Deus? Sua mamãe está te beliscando? Venha comigo. Venga para cá que por lo menos eu vou te ensinar a você predicar. Ponga ele no piso aqui. Venga predicar comigo. Venga ele. Venga, vamos passear. Venga para cá. Venga passear, venga. Vou arreglar um microfone para você predicar aqui comigo. Não vem? E nesse dia eu entendi. Nesse dia eu estava entendendo exatamente. Porque não importa se és cristiano. Se eu estou falando cristiano, meias tintas, está bem? Não está falando servos de Deus, irmão. Servo de Deus é uma coisa, cristiano meia tinta é outra coisa. Não importa se é cristiano meia tinta, ou se é mundano, ou se és um drogado, ou se és... Todos têm medo da morte. Todos têm medo da morte. Agora você sabe quem não tem medo da morte? Aquele que antes de passar um acidente está na casa de Deus, glorificando a Deus, clamando por el nome de Deus e entendendo que nossa vida não é para planear para amanhã, porque a amanhã não me pertence, não pertence a nada, pertence a nosso Deus. Quando você é servo de Deus, que mientras você está bem de saúde, você está buscando e glorificando a Deus, pode abrir peito, pode quitar o coração, te poner em sua mão e mandar você mirar seu coração. Mira seu coração aí, ó. E Deus, a mulher está fazendo uma coisa allá e falando, mira seu coração, mira o tamanho de seu coração, mira seu coração golpeando em seu peito e mandando Deus mirar e mostrando a máquina aí e Deus alegrando em ver meu coração. Mas um cristiano meia tintas que não busca a Deus, que não vem na igreja orar, que não busca a Deus mientras se pode, porque a Bíblia habla, buscai ao Senhor mientras se pode. Esses momentos alegres não podem passar lá dentro de um hospital. E quando eu estou aí sorrindo, e lá as enfermeiras mirando, eu sorrir, e eu falando com ela, porque estou meditando em las graças de Deus, em las coisas de Deus. E o medo, pastor, não dá de morrer? A morte para mim é vida, irmão. Se eu morro aí, eu sei que estou indo para o céu. Se não morrer, eu volto para predicar para vocês. Como Deus não quis que eu morrer, eu volvi, estou aqui já, 2 semanas depois, predicando a palavra para vocês. Mas medo, porque essa é a promessa de Deus, Mirei. Quando nós outros somos servos de Deus, quando a luz se apaga, que é os problemas, que é as situações obscuras, a luz se apaga, você não mira mais uma confiança, não tem mais em que recorrer, a luz divina se prende e você não queda na obscuridade. Você queda em la luz de Deus. Portanto, irmão, é isso que estou aqui predicando. Mientras podemos, busca a Deus. Sirva a Deus. Venha orar. Não quede em casa. Você nunca sabe a hora que vai passar um acidente de carro.
Você nunca sabe a hora que seu coração vai parar. Eu não tinha nem ideia, irmão. Eu quedava orando, Senhor. Quando ia, também, quando quando ia jogar pelota, que dia eu corria um pouquinho e parava. E dava lá um pique de dolor aqui, um cansaço. Irmão, nesta condição, antes de operar, eu já tentei sair de minha casa e dar uma volta, foi pelo menos caminhar. E dar uma volta, chegava na metade do caminho e volvia. Já começava a ofegar. E não sabia nada. Não sabia o que estava passando comigo. Sabe o quê? Não aguentava. E hoje, eu saí assim como, vou dar uma volta naquela iglesita. E fui assim, mira. Fui aí, dei a volta na iglesita, volvi, dei a volta, cheguei a hora. Será que estou cansado? Nem nada, irmão. Que cansado. Com o coração, com a coisa aberta aqui, mas não cansado, não dolor, não nada. Já vou volver de novo. E eu estou indo de novo. E fui para allá. E como tem um fone grandote assim, pus em minha cabeça, meus ninhos sorriam de mim, porque meu fone é grande. E pongo aí os himnos antigos, aqueles himnos que me traíam alegria, sabe? Estou aí ouvindo de tantas as coisas e cantando com ele, Senhor, indo de novo. Cheguei aqui 2 vezes, mas não estou cansado? Vou de novo. Aí depois fui hasta ali. Não pode desagerar também. Não pode quedar aí andando. Estava um sol caliente, eu andando no barro do sol, aproveitando a vitamina D, e volvendo, indo música, glorificando a Deus, e sem cansaço. Já ligeiro vai ver quando daqui 3 meses, quando eu volver a jogar pelota. Aí eu quero ver dinheiro dar aqui é isso. Entende? Porque quando Deus faz a obra, Ele faz. Completa. Aquilo não existe mais. Não existe mais. Já podemos começar até, se você quiser, caminhar aí umas 3, 4 milhas todos os dias. Estou preparado. Entende? Porque existe o que é a promessa de Deus. Quando vocês estiverem na escuridade, a luz do Senhor vai brilhar sobre isso. Mientras está tudo bem, você não sabe. E me conselho é: busca a Deus. Venga orar. Venga poner sua vida em las manos de Deus. Não queda em casa com pereza. E quando chegar, canta, dança, faz o que quiser e permanece para a palavra. E permanece hasta ele. Amém. Para que você possa aprender. Porque se você vai, canta, dança e se vai, você não aprende nada. Você vai quedar ignorante nas coisas de Deus o resto da vida, peleando com o pastor. Peleando. Não haga isso, irmãos. Se não pode ir, não vai. Mas se vai, queda hasta ele final. Hasta la bendição apostólica. Domingo não? Foi domingo? Que estava todos allá em Motre. Eu falei para as mulheres assim: mulheres, vocês decidiram servir a Deus de uma forma diferente, não é? Todas, yes. E está cumprindo com isso? Estamos. Então eu vou ensinar para vocês agora o que é santificação. Porque o próximo passo agora é ser santificadas para o reino de Deus. E aí eles escutaram, sim ou não? Uma tremenda palavra
sobre santificação. E tenho certeza que a mente está abrindo e o entendimento é maior em relação a servir a Deus. E hoje eu orei, falei, Senhor, e a hora? Santificação, eu falei miércoles passado, domingo passado. Habla sobre fé agora. Porque necessita de querer, como vocês aprenderam. Eu sou herdeira de Deus. Para ser herdeira de Deus, necessita ser santificadas. Necessita ser santificada. E para ser herdeira de Deus, necessita conhecer o que é fé. Não é essa fé que o mundo predica e que o mundo habla que vive. O que é a fé vertical? A fé que você não necessita dar um passo. Não necessita abrir seus lábios. A fé de dependência de Deus. Apenas depender de Deus. Não haga nada. Ô pastor, mas eu queria zerar. Cristo já hizo, my friend. Cristo já hizo tudo o que necessitava. Agora a fé horizontal para nós outros ir para casa. Sim. É você falar que é cristiano e não quer dar em la habla. Fazer a obra provando que adentro de você tem um novo coração. Não é aquele velho coração antigo de quando servia o mundo. Temos que provar para a sociedade. Sou cristiano? Sou, então prova. Prova. Quando as pessoas necessitadas chegar, quando as pessoas necessitadas de um abraço, porque não é só apenas dar prato de comida, irmão. Às vezes as pessoas chegam cerca de nós outros, não é atrás de comida, nem de dinheiro. Às vezes está atrás de um abraço. Venga cá. Atrás de um abraço. Não aperta muito, hein, Cíntia? Um abraço apenas. Cerra seus olhos que vou orar com você. Está entendendo isso, irmão? Às vezes lá a pessoa necessita de um carinho. De uma oração. E eu sei que habla que é cristiano, que nunca orou por nada. Nunca abraçou alguém em sua escola, em seu trabalho, ou aonde você quer. Nunca alguém que chega reclamando da vida. E você habla, para de reclamar. Venha cá, vou te dar um abraço e quero orar por você. E o dia hoje vai ser melhor. E amanhã você vai chegar melhor aqui no trabalho. Isso é cristianismo, irmão. Isto é cristianismo. É eu falar que sou cristiano e viver o cristianismo. Está entendendo? Está entendendo o que é cristianismo? É isso, é poner a fé em ação. Poner a fé por obra. É buscar a Deus mientras se pode achar. Mientras se pode encontrar. Por favor. Ei, Hilário. Hilário. Quer venir orar para terminar o culto? Quer venir orar para terminar o culto? Você só quer sorrindo. Por lo menos parou de chorar. Entendeu? Então, assim é. Para ser herdeiras, necessitamos de querer. Foi predicado a atitude, algumas vezes. Para ser herdeira, necessitamos de santificar-nos delante do Padre. Para ser herdeiras, necessitamos de aprender a viver por las duas fés. A primeira fé, que é vertical, isso se chama dependência de Deus. É aprender a depender de Deus. É orar
e quedar em silêncio, esperando o mover de Deus. Quedar tranquilo.